Virar a câmera, só um instantinho. Aê! Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá, deixa eu fixar aqui esse trem pra ficar mais legal. Ok. Aí, Aê, estamos quase. legal. Deixa eu conseguir aumentar teu áudio aqui, senão não vou ter ouvido direito. Eu sou meio surdo, já tem tempo, né, Tim? Já tenho algum tempo rodado, daí então eu não escuto direito. Ok? Tudo Ok. bem? Tudo? Puxa vida, que maravilha poder conversar com você. Me sinto lisonjeado, mas que maravilha eu conversar com você. Ai, assim fico sem graça. Pois muito Bom, bem. eu Hoje eu me sempre. coloco nessa posição de ser entrevistado, que normalmente eu estou entrevistando as pessoas. Então, então, hoje você faz as perguntas e eu respondo, beleza? Pode ser assim? Pode, vai ser assim. Oba! Pode começar, estou pronto. Bom, vamos começar primeiro apresentando você, porque a maioria aqui talvez não conheça. Você é formado em jornalismo há mais de 20 anos e já passou por grandes emissoras e hoje está na Rede Massa. Mas nos conte, por que você decidiu cursar jornalismo? Olha, tem várias, digamos assim, eu posso contar de uma forma lúdica ou de uma forma direta. Né? A forma direta é o seguinte, eu tinha que fazer uma faculdade, certo? E a que eu mais me encaixei, ainda mais que tinha que estudar cinema, eu curtia cinema para chuchu, e eu já tinha começado a fazer uma, duas faculdades, então eu tinha que passar no vestibular e fazer de uma vez uma faculdade. Daí eu decidi jornalismo, porque eu passei na PUC, daí eu tive que trabalhar e pagar a faculdade, que meu pai falou, se vira agora, guri, já ter possibilidade de ter o que foi possível agora se vira. E no final das contas deu certo, essa é a versão direta. A indireta é que eu cursava geologia. E um belo dia, a gente foi fazer, eu fazia parte de um grupo de espeleologia, pessoal que estuda cavernas. E a gente foi fazer um passeio com o pessoal da PUC. Depois desse passeio, a gente foi numa festa, numa chácara, e eu, nessa festa, estava contando como que foi o passeio, que tinha levado lá o pessoal, acho que era de biologia, para conhecer a caverna de Lancinhas, que fica em Rio Branco do Sul. Aí contei que lá a gente passou primeiro, né, pelos dutos, assim, foi até como se diz, o salão de festas, que a gente chamava, que era bem grande. Depois eu fazia o pessoal passar tudo por um buraco, assim, onde o pessoal tinha que passar gatinhando no meio da lama, era mais barato, assim. E por último, a gente tomava banho na cachoeira que ficava no final da caverna, né, uma cachoeirinha que tinha no final da caverna. E quando eu estava contando essa história, um casal de amigos meus me olhou e falou assim, nossa, cara, que legal, você conta história pra caramba, você devia fazer jornalismo. Tim, nessa hora, assim, brilhou uma luzinha, daí eu falei, pois é, eu nunca pensei nisso, né? Eu devia era contar história. Daí fui fazer vestibular para jornalismo, passei, paguei a faculdade, desde então eu tive agora, né, por contas de umas mazelas, né, eu tive um período que eu fiquei um pouco afastado, né, que foi decisão minha de tentar tomar outro rumo perante a situação que eu estava vivendo. Mas não teve jeito, eu tive que voltar para o jornalismo e estou bem feliz. Estou bem feliz de estar de volta, como repórter, né, porque eu não fui sempre repórter, eu tive outras funções. E foi assim, nessa história de contar a história, me veio a vontade de pegar e me tornar jornalista. Você disse que você não teve só repórter como função, já teve diversas outras funções nesse longo tempo de jornalismo. Mas conta um pouquinho É, sobre. eu, eu terminei a faculdade em 1900 bem, lá no final do século passado, 1997 eu estava me formando na faculdade. E desde que eu fiz, desde da época do curso, eu sempre fiz estágios em rádio ou televisão. Uma vez ou outra eu fazia em jornal. Na minha época ainda tinha a tradição do jornalismo escrito, do impresso. Então muitos colegas, eles queriam ir para essa área, né? Fazer revista, jornais e tudo mais. Eu não, eu gostava, curtia muito mais tanto a televisão, porque eu era apaixonado por cinema, por vídeo, como o rádio. Tanto é que no meu último ano eu cheguei a trabalhar na Rádio Eldorado, né?
Antes de me formar, eu trabalhei na Rádio Eldorado, eu era o repórter do tempo e o repórter dos aeroportos. Próximo voo para São Paulo, saindo do aeroporto Afonso Pena, é agora às 7 horas da manhã. Atenção, você que vai chegar lá em São Paulo, tá frio, leva casaco. Aí eu saí do jornalismo, eu já comecei, já fui para a televisão. Eu fiz uma espécie de um concurso interno da, então, Rede Paranaense de Televisão, que hoje é RPC. Acho que foi o primeiro trainee deles, daí eu fui passando as etapas e acabei fazendo um cursinho, de lá que eu conheço o Sandro Dalpico, que foi meu mestre, digamos assim. Conheci o Sandrão lá, tive que acompanhar ele quase um mês, ele fazia matéria, às vezes para o Jornal Nacional, às vezes para o Estadual aqui, e eu acompanhava vendo o que ele fazia. Acompanhei o Erivelton Oliveira, né, e outros tantos repórteres, excelentes repórteres, né, que nessa época, deixa eu ver, teve um cara que se formou comigo e já era repórter nacional, né, o Edenilson Perim, nunca mais vi Edenilson, né, cara sensacional, tremendo de um repórter, né, assim como a Dulcineia e tantos outros que eu conheci lá. Saindo de lá, eu fui trabalhar em Foz do Iguaçu como repórter. Eu comecei como repórter, de lá eu peguei e voltei para Curitiba, daí eu fui trabalhar no que hoje seria a TV Transamérica. Na época era Rede Manchete, era Manchete lá. Daí fui trabalhar como repórter também. Trabalhei um pouco quando virou essa TV Transamérica. E sempre dentro da reportagem, né? Eu passei para a TV Educativa, na época que o Roberto Requião era o governador, foi sensacional, experiência incrível, única. Aprendi bastante coisa nessa época. E foi justamente na TV Educativa que eu comecei a ter cada vez mais proximidade com edição, né? Com a edição, daí nisso eu vou trabalhar na RBS em Santa Catarina, e lá em Santa Catarina o regime deles é diferente, de manhã eu era repórter, à tarde eu era editor. E às vezes a gente revezava isso entre os repórteres. De manhã a Sabine era repórter, à tarde ela era editora. Você fazia de tudo. Quando eu volto para Curitiba, eu trabalhei aqui em Curitiba, depois quando eu voltei de Santa Catarina, eu trabalhei na RIC TV. Quando teve aquele crescimento que a Record, né, cresceu um monte, o Edir Macedo, quer dizer, não é o Pedir Macedo, o senhor Edir Macedo, ele pegou e estava contratando todo mundo que tinha passado por RBS, né, por Globo e tal, e nessa eu voltei para Curitiba. E daí aqui eu vim como repórter, e depois eu fui editor, aí de editor, né, meu grande amigo, cara que eu gosto muito, o senhor Carlos Delgado, né, ele me colocou como editor e eu fui, digamos que um chefe de reportagem dentro da edição. Cobri férias fechei jornal também lá na RIC, fui editor-chefe, né, volta e meia, eu que fechava os jornais, tanto aos sábados, como passei, era a Luísa era a nossa editora, era a nossa editora-chefe do Jornal da Noite, daí eu cobri as férias dela, era muito legal, muito bacana mesmo. E nessa eu tive todas essas funções. Na TV, no canal 21, eu fechava o jornal e eu apresentava o jornal ainda por cima, que foi uma experiência sensacional. Mas era um jornalzinho curto, então não teve muito segredo. Resumindo, fui repórter, editor de vídeo e de imagem. Na RBS eu até filmei com essas câmeras grandes, eu sabia bater branco, sabia mexer na câmera. Na RBS, na hora do apuro lá, caiu um dilúvio lá, inundava Gaspar, uma vez eu peguei o carro, fui dirigindo com a câmera, de madrugada botei luz e filmei lá o alagamento em Gaspar, foi sensacional. Entrou inclusive algumas imagens que eu fiz no Jornal Nacional dessa época. Então, repórter, editor-chefe, chefe de reportagem, coisas desse tipo assim eu já exerci na minha carreira. Ninguém gosta muito da minha pessoa como chefe, digamos que eu sou um cara um pouquinho exigente nesse sentido. Olha. Mas não muito, não muito, assim, né? Porque eu gosto de ver a coisa certinha, funcionando, né? O pessoal lá, tá, hora de trabalho, bater papo, é o nosso trabalho bater papo, né? Mas o papo certo. Mas eu só acredito vendo que você é tão durão como malvado. Não. Eu pego no pé, assim. Do meu jeito, é claro, né? Não precisa forçar a barra, né?
sem ficar constrangindo os outros, mas eu fico pegando o pé ali, ó, já viu lá como é que é, já apurou, já ligou para tal coisa, por que essa pauta aqui não tem personagem? Um psicólogo não cabe nessa pauta aqui? Eu ficava lá, olha só, a gente tem isso, tem aquilo, vamos pegar um economista para falar assim, mas não vamos pegar no Diese, vamos pegar um outro cara assim, assado. Eu sou desse tipo. Fico cobrando. Confesso que às vezes eu preciso de um que cobre assim, desse jeito. Nada contra quem me dá aula, mas puxa vida, às vezes. Ó, teve uma vez, acho que é o único prêmio de jornalismo que eu ganhei em televisão, foi pela RIC TV, e foi como uma história, né, que eu sempre gosto do texto mais solto, eu gosto de brincar bastante, usar frases, por exemplo, até, não digo o jargão, não tanto, mas aquele ditado popular, né, aquele ditadinho popular cai sempre legal se você souber colocar no ponto certo, é claro, e o editor não avacalhar com o teu material. É que acontece, às vezes o cara não entende, acha que não fica legal, sei lá, não coloca. Mas eu fiz uma matéria que chegou na redação lá que estava tendo um monte de gente com diarreia em Almirante Tamandaré, sério mesmo, né? Aí eu brinquei, nossa senhora, deve ser a capital da diarreia no Paraná, né? De tantos dados que tinha da Secretaria de Saúde, eram tremendos, assim. E o pessoal que ligou para a gente falou que tinha mau cheiro na água. Aí eu fui num restaurante, de quem ligou lá, a gente começou a apurar. Eu fui num restaurante, sem dúvida, o cara do restaurante podia usar água, que a água fedia merda, né? Tava com cheiro de esgoto. E aí então ele tinha milhões de garrafões lá, que daí eu comecei a brincar, que quem vende água mineral em Mandaré estava ficando rico, né? Que não tinha mais água mineral, para você não encontrava mais em nenhum distribuidor água mineral. Aí fui na casa das pessoas, porque fica legal, assim, no restaurante, no comércio, mas tem que ter sempre a população participando desse evento, se ele é um evento geral, né? Você está tendo água com mau cheiro na cidade, claro que vai ter que ter em outros pontos, para a gente até identificar se não é uma coisa local, se é uma coisa em toda a cidade, ou é uma coisa pontual, né? Aí eu peguei e saí pelos bairros lá, eu estava com um colega meu, o Peixinho, cinegrafista sensacional, filho do Eurico, né? O Peixinho, ele é um cinegrafista, assim, que ele começou novinho comigo, e eu tenho a idade do pai dele, né? Daí eu falo, ó, guri, me obedeça que você tem idade para ser meu filho. Sensacional, guri. Aí o Peixinho saiu pela cidade, e nessa eu chego numa casa e pergunto para a senhora, escuta, como é que tá a água aí na sua casa? Aí ela pega, olha para mim, faz assim, não tá legal. Daí eu falei, não tá legal? E nisso eu tava gravando, né? Eu falei, então conta aqui pra gente do que tem cheiro essa água aí na sua casa. Daí ela vira assim, tem cheiro de merda. E a gente gravou, né? E foi pro ar. Foi pro ar e eu ganhei prêmio com essa matéria, porque daí, no final das contas, o que acontece? Daí aconteceu a dobradinha de quem tá na rua com quem tá lá na redação. Aí eu liguei era a Luana, minha pauteira. Luana, ó, vamos só confirmar mesmo, né? Nós temos aqui os dados da rede estadual, né? Vamos confirmar esses dados aqui, fazer certinho, né? Se esses dados têm mesmo, porque um ano antes a gente tinha um dado ali de Almirante Tamandaré, que é o local onde mais ocorreram problemas de diarreia tinha sido em Almirante Tamandaré, na região de Almirante Tamandaré, né? Tanto é que, tipo, a chamada, assim, da matéria que foi no Balanço Geral era Almirante Tamandaré, a capital da diarreia no Paraná. Aí nessa matéria eu peguei, gravei com essa senhora, gravei com outras pessoas, o pessoal falando, né, chegava na rua e daí, me diga uma coisa, você já teve alguma vez algum desarranjo, algum problema? Daí a menina olhou para mim, nossa, direto, volte e meia a gente está com desarranjo aqui. E nessa matéria eu fui lá buscando, tal, daí chegamos num ponto, peraí, se é uma questão de saúde, né, Secretaria de Saúde tem os dados, de quem é a responsabilidade da saúde do município? Secretaria Municipal, né, vamos falar com a Secretaria Municipal. Vamos falar com a Secretaria Municipal, que é isso, que é aquilo, não sei o que mais, daí onde que fica a caixa d'água dessa cidade? Aí nisso eu peguei e subi, eu cinegrafista, subimos lá no morro onde tinha a tal caixa d'água. E daí eu descobri que no meio do caminho, né, a gente passou, eu vi assim, umas manilhas, tipo uns canos assim, vazando água, escorrendo pela rua, e daí a gente passando lá, a gente viu que tipo tinha manilha, que era de esgoto e manilha d'água. Isso quer dizer, no final das contas, a água que saía da caixa d'água para a distribuição da cidade se misturava com a água de esgoto, porque as manilhas estavam rompidas. E elas se misturavam ali, e dali começava a coisa.
Eu descobri isso, filmamos, daí fui pedir, né, à prefeitura um parecer sobre isso, né, a gente chegou lá e viu que o troço estava lá, quando eles viram que a gente tinha todo o material, que a gente tinha comprovação aqui, ó, que era o troço, eles tiveram que se coçar para consertar o problema. E nisso, me indicaram lá no Sanepar, lá era pelo menos uma outra empresa que tratava da água, a gente foi até a empresa e eu fui encher o saco da empresa para saber o que aconteceu. Passou um caminhão, arrebentou as manilhas e agora está misturando a água potável com o esgoto, e daí a população da Tamandaré tem que beber, né, esgoto, não dá, né? Bem, eu sei que eles se coçaram e acabaram arrumando a coisa e eu acabei ganhando um prêmiozinho bacana, foi o prêmio Unimed de saúde. Naquele ano, não lembro se era 2012, 2013, agora me falhou, tá ali o diploma. Aí, foi o primeiro prêmio daquela emissora de jornalismo. E foi muito gostoso, porque veja só, é um trabalho que envolveu eu, o cinegrafista, o pauteiro, quem marcou antes, e também a gente, no meio do caminho, a gente procurar sempre apurar. O trabalho do jornalista, para mim, é apuração. A gente acaba investigando, porque de tanto a gente apurar, porque às vezes o policial só precisava ter apurado, não precisava nem ter investigado muito para saber qual que é o problema, onde que está o grande suspeito da história. E a gente fez esse trabalho de apuração, tudo na hora, uma matéria que foi para o ar nesse dia, não, foi no outro dia para o ar, no Balanço Geral, arrebentou, foi legal pra caramba, deu uma audiência bacana e eu acabei ganhando um prêmiozinho, né? Eu e toda uma equipe sensacional que soube trabalhar junto. Jornalismo é uma coisa que eu sempre digo, jornalismo não é autoral, jornalismo é um trabalho de equipe, né? Muitas vezes é uma puxada, tipo, é uma dica dali, o outro ajeitando daqui, isso é que vai dar um resultado final, que é levar a comunicação da melhor forma para quem está assistindo a gente. Pois, exatamente. E foi um prêmio de merda, né? O prêmio de merda, adorei esse prêmio de merda. Meu único prêmio de jornalismo. Mas eu gostei, porque foi uma coisa, não foi uma matéria preparada para prêmio, né? Foi uma matéria espontânea que foi para o ar no dia a dia, e eu acho que é aí que vale, aí que está o grande prêmio, né? É uma matéria que foi premiada, mas que ia com a qualidade que eu botava no ar todo dia para o telespectador. Uhum. Estamos bem de live. Semana passada foi de merda, essa semana é de merda. Meu Deus do céu, que bacana. Semana passada eu assisti a Melissa, foi a Melissa, né? Assisti um pouco, mas eu estava de plantão no horário que estava passando, não pude prestar muita atenção. Nesse tempo todo aí, qual foi seu maior desafio como repórter? Bem, o desafio como repórter, né? Meu maior desafio foi eu me aceitar como repórter, eu acho. Porque, tipo, eu não comecei no jornalismo e nem na televisão pensando em ser repórter, eu queria ser editor, pensava em fazer qualquer outra coisa, produção nunca foi muito bem, mas pensava em fazer qualquer outra coisa em televisão, menos ser repórter. Mas aconteceu sabe aquelas coincidências da vida, como o mundo gira e como dá volta, né? Eu comecei, acho que em 1996, eu comecei a fazer estágio na então, até hoje a TV Iguaçu, só que pertencia ao Paulo Pimentel. E eu adorava fazer estágio na TV Iguaçu, porque, poxa, o pessoal era muito bacana, na época tinha o Vladimir Nascimento, Pedro Chagas, quem mais? A Luciane Alves, se eu não me engano. Então, pessoas que me acolheram um monte, a Marangoni, que está na TV Paranaense, também era editora nessa época lá, e tinha uma gama de repórteres e um pessoal muito fera, um pessoal legal pra caramba. E eu ia lá, era bem recebido, então eu ia para a edição, eu ia para a produção, eu saía com repórteres, a primeira reportagem que eu fiz na minha vida, que foi para o ar, foi justamente, veja a coincidência, foi na TV Iguaçu, certo? Há mais de 25 anos atrás, e o primeiro cinegrafista que fez a matéria, que foi para o ar, né, eu trabalho com ele hoje. Eu trabalho junto com ele hoje, que é o Peixe, né? O Peixe lá da TV, né? Ele fez comigo a matéria, eu lembro dele com o clã escuro, todo bacana e tal. E o Pedro Chagas, que era o chefe na época, me chamou: ó, Manuel, é o seguinte, eu acho que você tem perfil para repórter, você leva jeito para a coisa,
E eu quero que você vá fazer essa pauta aqui, que é uma nota coberta, na realidade, que nós vamos fazer. Mas você faça teu texto, faça as entrevistas, faça a tua passagem não vai poder ir para o ar, eu já te digo, é só para a gente ver aqui, porque senão o sindicato vai pegar no pé da gente, mas vai lá e faça a tua matéria, que eu quero ver como é que fica. E eu fui, fiz a matéria, era uma matéria sobre o Halloween, aquelas matérias de comportamento, sobre as pessoas e tal. Aí tinha um salão, eu não lembro até hoje se era um salão ou era tipo um museu do Halloween, que os caras tinham inventado. Eu sei que eu fui, fiz a matéria, o senhor Peixe. A matéria veio, daí eu fiz o off, coloquei lá a indicação da DD das entrevistas, das sonoras, fiz passagem e mandamos para ele de edição. Aí, nessa época, quem editou a matéria, está até hoje no mercado, é um cara muito legal, não vou falar o nome, que ela é da emissora concorrente. Aí essa pessoa editou a matéria, tirou minha passagem, e no final das contas a matéria que foi para o ar foi com a minha narração e foi do jeito que eu escrevi, certinho, menos a minha passagem, né? E essa primeira matéria que foi para o ar foi justamente o Peixe que fez, o seu Gilmar Germano de Brito, que trabalha comigo, foi meu companheirão até meses atrás aí, né, um cara sensacional, fácil de trabalhar, daí eu olhei para ele, veja só, hein, primeira matéria que eu boto no ar há mais de 25 anos atrás, e hoje eu estou trabalhando com você de volta, que destino! Sensacional! Me divirto muito com o Peixe, Peixe é 10, é muito bom trabalhar com ele. Quem dera se eu tivesse umas coincidências desse jeito. Nunca se sabe, né? Tá aí o futuro, sabe Deus o que vai ocorrer, sabe Deus se a gente não se encontra lá na frente, não sei, numa outra emissora, sabe Deus o que vai ser, né? Você vai ser uma emissora. Hoje em dia as plataformas se desenvolvem cada vez mais, né? Eu lembro que eu falava antigamente, primeiro eu falei, antigamente a equipe era assim, ó, era um motorista, né? Aí era o PJ, que era o cara que ajudava o cinegrafista, era PJ porque a câmera, ela tinha lá, tinha aquele corpo dessas câmeras grandes que a gente tem, depois saía uns cabão assim do lado, e daí tinha um cassete, como se fosse um cassete que era fita desse tamanho, isso era gigante a fita que você colocava ali do lado, e daí o PJ ficava do lado, que quando acabava uma fita, o PJ pegava, o cinegrafista, tá acabando, daí falava pro cara que sacava aquela fita, tacava outra ali, e você continuava gravando. Eu peguei ainda essa fase. Eu trabalhei em Foz do Iguaçu, na TV Cataratas, tinha ainda essa coisa. Mas então a equipe era o motorista, o PJ, né, o cinegrafista e o repórter. Eram 4. E eu falei para a moçada, olha, vocês vão ver que daqui a uns tempos tudo isso vai mudar e provavelmente a gente não vai ter mais motorista, não deu outro. PJ, o auxiliar do cinegrafista, virou motorista, auxiliar do cinegrafista e repórter. Aí passou um tempo, eu peguei e falei, olha, os equipamentos estão evoluindo, logo não vai ter mais PJ. Ah, mas não deu outra, né? Até hoje. Hoje é o cinegrafista e o repórter, né? E qual que é o próximo passo? O próximo passo não tem nem repórter, entendeu? Aqui no dia não vai ter nem mais repórter. Do jeito que a coisa está indo, inteligência artificial, coisa parecida, o cara que monta o jornal lá, pega e joga, a partir de certos parâmetros definidos, entrevistas que as pessoas concedem. Ó, pessoas hoje em dia eu acho sensacional. Eu acho sensacional eu chegar na redação, o pessoal chama hoje de fechar a matéria de redação, né? Daí eu fechar a matéria de redação, que coisa, né? Que legal. Daí já chega uma entrevistinha para você prontinha, né? A pessoa fala sobre um determinado assunto, você aborda, pega o texto, você sai, faz um fala povo na rua, 3 pessoas da rua, chega na redação e pega aquele trecho do especialista lá que ele falou e tenta encaixar na matéria, né? Tenta não, tem que dar um jeito de encaixar na matéria. Bem, que a TV vai acabar, porque, poxa vida, eu quero estar na TV? Bem, olha, aquela coisa... Ó, começou o rádio, quando inventaram o rádio, não acabou o jornal. Depois que começou o jornal, depois veio, jornal, rádio, TV. Quando entrou a TV, falaram que ia acabar o radiojornalismo. Não acabou, certo? Veio a TV, veio a internet, não, uma coisa se mescla com a outra e tem espaço para tudo e eu acho que vai continuar todos aí. Né? Só as televisões hoje em dia não ganham aqueles milhões de dinheiro que eles ganhavam antigamente, né? Por isso tem que reduzir de repente o pessoal, né? Sabe Deus. Não vou falar muito sobre isso, não, ainda estou trabalhando lá na TV. Né? O pessoal escuta, não.
doido que quer estar na TV um dia. Não faz isso, não. Não, não, vai continuar. A televisão, o audiovisual vai continuar por muito tempo. De todas as emissoras que você passou, qual que foi a que mais te marcou? Bem, a que mais me marcou, a mais gostosa, a mais simpática, sem dúvida é essa que eu estou agora, né? Mas sem dúvida a minha passagem pela RBS, que ainda era da família Sirotsky, foi em 2007, foi uma época muito bacana, onde eu tive que me virar, né? Você me falou até da matéria que mais me desafiou. Né? Tive vários desafios na minha vida como matéria, né? Mas eu acho assim que essa minha passagem pela RBS me deu a maturidade como jornalista, né? Que eu tenho até hoje. Tanto do ponto de vista de apuração, como responsabilidade com aquilo que eu estou colocando no ar, mesmo brincando e usando, que nem eu brinco com frases prontas, com aquele dito popular, mesmo assim eu sempre procuro ter uma responsabilidade danada com aquilo que eu estou colocando lá, tendo já, tipo assim, um filtro para levar para o editor, como eu costumo dizer, quando eu vou fazer entrevista, às vezes eu faço 2 perguntas. Aí a pessoa me olha assim, você não vai falar mais nada? Não vai perguntar mais nada? Eu falei, não preciso. O que eu precisava que você me respondesse, você já disse, e eu não vou dar chance para o editor. O editor coloca o que eu entrevistei ali, ele não coloca nada. Essa é uma das manhas. Daqui a pouco eu falo, se quiser, umas manhas de reportagem, né, que são minhas, dicas de reportagem, como você faz na reportagem na rua, né, que vai dar certinho ali, vai ficar com um tchan a mais. Mas daí na RBS eu tive toda essa coisa, até, digamos, de ter essa dinâmica de tratar com polícia, com autoridades, de investigar, né, de buscar ir até o fundo, né, para saber o que é mais legal nessa história toda, né, do jornalismo, e até que ponto o jornalista pode ir. A gente pode ir até onde a gente quiser, desde que a gente não passe por cima das pessoas e do direito delas, né. Mas, por exemplo, no caso de um crime, né, qual que é o meu limite? Até onde eu posso ir? Até onde deixarem. Até onde deixarem você ir. E essa emissora lá, a RBS foi a que mais, digamos assim, me marcou. Eu estava fora de casa, longe de casa, sozinho, viajei para lugares sensacionais. Foi lá que eu comecei a ir atrás de cadáver, para chuchu. Ai, meu Deus. E as outras todas elas têm alguma história bacana, né, que eu lembro, assim, com bastante carinho. Né, boas e outras bem terríveis. Pois é, sempre tem. Como você conhece gente já, assim, digamos, um Sandro Dalpino da vida, como que é aquele jovem Manuel trabalhar com as pessoas que ele tanto admira? Digamos assim, aquele jovem Manuel trabalhar com pessoas que tanto... Aquele jovem Manuel, quando trabalhou com o Sandro, enchia o saco dele já. Né? E eu encho o saco dele até hoje, que ele me ensinou a fazer o nó da gravata, que eu não sabia fazer nó de gravata. Um dia eu estava me batendo lá na Assembleia Legislativa, o Sandro pegou, é assim que faz, assim. Não esqueci até hoje. Né? Foi ele que me ensinou como fazer o nó de gravata, e depois por vários anos a gente se encontrava na rua, eu em outra emissora, o Sandro vinha me ajeitar o nó da gravata. Né? Você não lembra como é que eu te ensinei? Mais ou menos assim, foi tanto assim. Mas é sensacional, porque né, esse jovem Manuel trabalhar com o Sandrão é 10, né? A diferença é que naquela época eu não sabia patavina nenhuma, né? Tinha só aquela vontade e assustado, né? Assustado com todas as coisas. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu continuo assustado, né? Mas hoje em dia eu sei alguma coisa. Hoje em dia eu já sei alguma coisa, tanto é que eu falo, uma das dicas para quem vai fazer reportagem, claro, primeiro se cerca da história, e eu não me baseio muito na pauta. A pauta diz, vamos fazer sobre isso e aquilo. Eu deixo que as pessoas contem a história delas, falem, eu valorizo muito essa coisa do humano, do ser humano, e essa impressão, né? Por isso que eu acho terrível você pegar e incluir na tua matéria uma entrevista feita por outro, porque a entrevista, muitas vezes, ela vai ter a tua forma de abordar. E na abordagem, a pergunta colocada, eu acho assim, eu não me preocupo muito com a resposta, eu me preocupo com a pergunta certa. A pergunta certa, ela arrebenta, ela faz com que a pessoa fale, né, e te dê aquela resposta que você precisa dentro do que você está abordando. Então, falando nisso, coloquei a palavra abordagem.
Então, eu valorizo muito essa coisa de eu chegar no local e falar, olha, a pauta me propôs isso aqui, mas eu encontrei algo a mais aqui, eu encontrei algo melhor, eu acho que, de repente, não é por aqui, né? Não é o custo do combustível que realmente está afetando lá isso aqui, é essa outra coisa, né? É a função do repórter chegar na pauta e verificar tudo aquilo que chegar no local da matéria e verificar tudo que a pauta propõe. Por muitas e muitas vezes na minha vida eu peguei uma pauta e a informação que estava lá não era mentirosa, ela estava distorcida, ou ela estava colocada de forma errada. Um zero faz um estrago desgraçado, né? Então a gente tem que apurar tudo. Eu chego lá, vejo que a abordagem dá para ir por outra forma, daí então eu gosto muito dessa coisa humana, do ser humano, né? Do comportamento, da impressão das pessoas. Então, esse negócio, eu faço lá, já me cerquei dessa coisa, já sei a história que eu quero contar, eu converso sempre com a pessoa antes, nesse momento, o cinegrafista está fazendo as imagens de corte, quando eu vou fazer a pergunta para a pessoa, eu faço uma pergunta, duas, acabou, Zé Fini, o cara disse o que eu preciso para a parte da história, tchau, né? Partiu para outra. Essa é uma das manhas, né? Você pegar lá e se abordar, né? Ficar bem inteirado sobre o que você está abordando, e pegar e ir direto naquilo que você precisa dentro do teu contexto, do contexto que você está fazendo a matéria, né? A outra dica, para quem vai fazer matéria, assim, é o seguinte, televisão, né, para televisão é imagem, e é um saco, meu Deus do céu, você pega lá, e às vezes você só vê a pessoa de um lado, ou do outro, você só vê a cara, de repente você só vê o narigão dela, aquele negócio, beleza, vai. Mas televisão é imagem, você tem que, eu acho que é a função de quem trabalha com isso, buscar ter ideias de todas as formas de imagens possíveis, né, dentro de uma entrevista ou dentro de um local onde você tem, às vezes, vários elementos, né. E daí a interação com o cinegrafista é fundamental, por isso toda reportagem que eu faço, seja com o cinegrafista que for, pode perguntar para todos eles, já trabalhei com mais de 100. Né? Eu sempre pergunto, qual que é a tua imagem? Qual que é a tua melhor imagem? Além de você estar fazendo um trabalho de interação, às vezes te ajuda no texto pra caramba, que você não sabe o que escrever, daí o cara escreve a imagem bonita dele e você bota lá no texto. Resolveu. Mais 10 segundos de fama. Essas dicas são boas, porque, poxa vida, às vezes é difícil ir direto ao ponto. Às vezes, quando você não tem domínio do que você está abordando ali, às vezes fica complicado, sabe? Uma coisa que é muito importante, eu acho, para todo jornalista é ele estar, seja qual for a função, seja a sua função, repórter, editor, pauteiro, hoje em dia não é pauteiro, é produtor, é mais legal, né? Mais bonito. É você pelo menos ter uma noção, certo, de direito, tanto direito civil, né? Seja o direito do trabalho, direito do trabalho, mas a gente vai fazer matéria do direito do trabalho. Não é muito fácil, para algumas pessoas é um Deus nos acuda. Mas você se inteirar um pouquinho das coisas, todo mundo sabe que o trabalhador tem direito a 13º, a férias, né? Você não sabe fazer o cálculo disso, mas você tem que ter uma noção de como a coisa funciona. Direito civil, mesma coisa. Olha quantos casos passionais a gente está tendo, eu não sei o que aconteceu aí, estava até comentando com os colegas, que eu não lembro, eu não sei se o acesso à informação que a gente tem hoje é muito maior do que antes, mas eu não lembro, assim, de ter uma época, essa época, agora, eu estou falando dessa época pós-pandemia, que a gente está quase achando que está tudo normal, como tem caso passional, como tem ex matando ex, né? É terrível, né? Até o ex do ex matando o ex, nossa senhora, é muito ex. E são casos, assim, muito cruéis, né? São coisas, assim, de tirar a gente do sério mesmo, de ver a crueldade que as pessoas estão tendo com uma pessoa que eu já usei essa frase há uns 15 anos atrás, né? Aquela pessoa que um dia disse que o amava, foi justamente ela que o matou. Terrível isso, né? Mas a gente tem que ter essa noção de direito, né? Que vai ajudar um monte na hora de você abordar os casos que chegam na tua mão ali. Até para fazer uma piadinha, às vezes, né? Às vezes tem uns casos tão absurdos, assim, que... Esses tempos atrás eu estava tirando sarro, estava brincando que eu trabalhava, deixa eu ver onde... Acho que eu estava na RIC TV, E nessa época eu estava dentro da redação. Um belo dia eu toco o telefone dentro da redação, daí a pessoa, doutora, alô, daí eu falei, alô, tudo bem? Manuel Costa Curta,
né? RIC TV Record, boa tarde. Ah, tá, escuta, tá pegando fogo aqui. Daí falou, tá pegando fogo aí? Daí na hora, você já chamou os bombeiros? Não, aqui do lado de casa, tá pegando fogo aqui. Daí eu falei, meu Deus do céu, né? Tomara que o pessoal tenha que chamar os bombeiros, né? Já chamaram os bombeiros, o SEAT, né? Ah, acho que sim, né? Eu vou ligar para lá. Então ligue para lá. Imagina, a pessoa pegava, estava pegando fogo na casa do vizinho. Eu falava isso como brincadeira, pois esses tempos atrás me ligaram de madrugada na minha casa, uma pessoa que entrevistei, né? Aqui da borda do campo. De manhã me ligou para falar que tinha pego fogo na casa da vizinha dela, que tinha 2 velhinhos lá, e eu falei, a senhora já chamou o socorro? Eu falei, a senhora já chamou a defesa civil? Tem dessas coisas sensacionais, né? Sem contar outros absurdos que acontecem no meio do caminho. Que coisa. Então eu tô no caminho certo, porque depois de jornalismo eu pretendo fazer direito e meu pai está se formando em direito. Ó, que bacana, né? Eu tive uma grata felicidade, que meu pai ele foi juiz do Ministério do Trabalho, foi juiz classista, e o pai era metido a meter, a saber, pô, que bobagem, saiu alguma pérola aí. Meu pai era metido a saber de tudo, nossa, ele manjava, pior que ele manjava mesmo. Então, e como eu era o piá da casa, né, que sempre ajudava ele a fazer tudo, e ele não sabia mexer direito em computador, naquela época assim, então era eu que digitava tudo que ele escrevia, tudo que ele transcrevia, né? Contratos, ações e outras coisas mais do procedimento do trabalho dele, era eu que digitava no computador, quando queria que eu passasse a limpo atas de reuniões e tudo mais. Então ali eu fui me cercando dessa coisa, eu tenho uma boa noção, né, do direito, né? O suficiente para não entrar em encrenca nenhuma mesmo, não me pegam fácil, não. Mas, no fundo, o jornalismo é seriedade, né? Mas como eu costumo dizer, inclusive para o Sandro e outros colegas, quando a gente chega na redação, falava para o Ivelton, quando eu trabalhei com ele, na RIC, se eu deixar de sair para a rua para me divertir, é melhor eu fazer outra coisa, né? Eu me perguntei, Manuel, aí o Sandro não fala assim, e aí, Manuel, beleza? Cara, que legal ver você aqui, e aí, como é que tá a coisa? Eu falei, Sandro, continue me divertindo. Continue me divertindo, né? O trabalho da gente é apurar e contar histórias dos outros, né? A gente pode contar com responsabilidade, mas dentro do senso de humor humano a gente pode colocar uma piadinha, dá para brincar, dá para brincar um pouco, né? Às vezes ajuda na audiência, senão fica coisa muito séria, muito chata. Tem que ser despachadão, tem que ser brincalhão quando pode e sério no resto quando não pode. Seriedade é responsabilidade, né? Eu penso em seriedade como responsabilidade com o que se diz. A gente não conta a história da gente, a gente conta a história dos outros, né? Tem que ser responsável. Mas dá para fazer uma brincadeira, né? E volta e meia eu brinco, hoje eu estava fazendo matéria outra vez, né? Essas matérias, é sensacional, eu nunca tinha feito isso antes, né? Eu fazer uma matéria sobre a entrada de dinheiro a partir do 13º, que esse ano, até o dia 30, tem que ser pago pelo menos a primeira parcela. Então, aquela injeção de dinheiro na economia, está todo mundo lascado com pandemia e tal, né? Então, chega essa época assim, meu Deus, né? O pessoal se preparando com promoção e tudo mais. Aí chega pro casal, né? Todo mundo tem um certo receio de dar entrevista pra gente. Tudo bem. Vai ter 13º esse ano? Vai ter 13º esse ano. Daí eu olhei pro marido, escuta uma coisa, como é que faz para segurar essa grana vindo no shopping com a esposa e com o filho, né? Deu uma gargalhada, né? Ela pegou e falei, e você, o que vai fazer? Você tem 13º? Ela olhou, tem o 13º dele, né? Falei, daí eu virei para ela e falei, não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil segurar esse dinheiro. Aí nessa coisa fica gostoso fazer entrevista, todo mundo entra na brincadeira e você consegue ver uma humanidade, uma espontaneidade muito maior nas pessoas, né? Essa é outra dica para quem vai fazer para o jornalista mais novo aí, você muitas vezes procurar deixar o teu entrevistado à vontade, porque o cara já tem a câmera ali, né? Apesar que essa câmera vai diminuir, essas câmeras grandes aí estão com os dias contados, mas tem umas câmeras menores muito melhores, né? E daí você tem que deixar a pessoa à vontade, brinca com ela, fala disso, daquilo, e vai nesse meio tempo de você brincar, fazer uma provocação, olhar ela lá, deixa ela falar do cachorrinho, do filho, né? Isso, claro, não estou falando quando você vai lá numa cena de crime, ou você está lá no velório
do ente querido. Aí, essas são situações terríveis do jornalismo, mas a gente tem que fazer. Mas quando não é isso, né, pega lá, mesmo o economista, o cara está nervoso para falar, mesmo o advogado, muitas vezes o cara está ansioso, tá louco para aparecer, né? O advogado adora aparecer com a gente, adora, tem um monte de amigo advogado que é sensacional entrevistá-los, né? Difícil é fazer eles falarem de forma direta, mas eles são sensacionais. E fala até dizer chega, né? Cortar o desgraçado não é fácil, brincadeira, a pessoa maravilhosa não é fácil. Aí, deixou a entrevistada à vontade, você vai ver que a entrevista vai ser muito melhor. E teve épocas da minha vida que falava assim, nossa, Manuel, eu gosto muito das tuas matérias, porque as pessoas estão sempre à vontade. Eu falei, agô, consegui. É isso aí, né? Essa é a prática do jornalismo. Se advogado falasse bastante, puxa vida. Ó, às vezes tem advogado que o problema do cara é ele quer falar todo empolado, né? Falar empolado, tipo assim, com palavras difíceis, mas se você pensar, é o vocabulário do cara no seu dia a dia. Né? Então, sabe, sempre vale aquela pergunta, explica só um pouquinho melhor o que quer dizer isso, seu doutor advogado. Né? Pedir para explicar um pouquinho melhor é a manha da entrevista. Né? Porque você consegue daí tirar da pessoa uma forma que fica mais clara para quem estiver vendo em casa e não entende bolufas daquele assunto, entender a história que você está tentando contar. E às vezes nem entende, mas só segue. É verdade. Né? Mas é muito bom ser jornalista, eu adoro. Né? Tentei ficar fora, não teve jeito. Eu amo. Nem me formei, mas eu amo. Eu fiquei 5 anos praticamente fora, fazendo só freelance, depois que eu saí da RIC, e no final do ano passado eu tinha um negócio com meu pai, aí ele já começou a ficar, ele estava bem velhinho, já com 85 anos, daí ele começou a ficar ruim de saúde e tal, e o nosso negócio, infelizmente, com a pandemia também ele deu alguns problemas, né, e eu estava pensando o que ia fazer da vida se continuava com aquele negócio ou inventava outra coisa. Porque eu não sou só jornalista, eu sou marceneiro, eu sou pintor, que tal, né? Sensacional. Mas depois que eu consegui ganhar dinheiro com essas coisas, essas atividades. Aí, nessa história toda, que pintou, né? Que o Sandro saiu da RPC, foi para a Rede Massa, e o Douglas, meu amigo Douglas, né, eu adoro. Uma época na RIC, colocaram eu e o Douglas, que queriam que o Douglas fizesse mais ou menos como eu fazia as coisas, que eu fazia aquela coisa que antigamente chamavam de plano sequência. Plano sequência é aquela situação, eu pegava, olhava a matéria, e eu não fazia o texto depois na redação, eu fazia o texto todo na hora. Então era um pedacinho, era um pedaço eu falando e uma entrevista, um pedaço eu falando e entrevista. Ou às vezes tudo num tapa só. Eu saía falando, apresentando o assunto e entrevistando as pessoas. Né? Uma perguntinha para um, já puxava para outro, nem a gente faz ao vivo. Aí, e aquela coisa despachada e à vontade, né? Brincando, tirando o sarro das pessoas, mostrando curiosidades e por aí vai. E o Douglas, nessa época, ele tinha que, né, assim como um dia eu fiz com o Sandro, o Douglas teve que ver mais ou menos como eu fazia a coisa, para fazer junto lá, com aquela chefia que nós tínhamos na época. E o Douglas guardou, né, eu tenho uma amizade tremenda por ele, uma admiração danada, e agora, nesse ano, quando o Sandro foi para lá, que abriu mais esse jornal, que a gente tem às 11 horas, passa às 11 horas agora, o Douglas me mandou uma mensagem, Manuel, o que você está fazendo? Daí eu escrevi para ele, estou procurando o que fazer. Aí ele escreveu assim para mim, quer voltar para a reportagem? Daí eu falei, eu acho que eu não tenho escolha. Eu acho que eu não tenho muita escolha. Daí nessa eu fui fazer freelances lá na Rede Massa, né, e a Patrícia Cavalari acabou me contratando. Me chamou de volta, estou eu lá. Tem dias que saem umas palhaçadas, outro dia sai umas pérolas maravilhosas, outro dia sai coisa mais séria, tem coisa que não dá pra gente brincar, e assim vai, tá sendo muito bom esse retorno, né? E eu sou um dos velhinhos da reportagem, né? Que eu já fiz outras tantas funções, eu sou um dos velhinhos lá, e estou me sentindo muito bem, o pessoal me acolheu muito bem, a gente brinca bastante lá. Como se diz, a gente vai se tornando uma família, né? Mais ou menos. A gente vai se tornando uma família, é muito gostoso quando você se
se em turmas, você consegue interagir, conhecer teu colega, o trabalho flui muito melhor. Como eu disse, jornalismo para mim é um trabalho de equipe, não de autor. Né? O meu quadro, os quadros que eu pinto, que são sensacionais, meu Deus do céu, tem um aqui em cima, deixa eu ver se dá para ver ali, ó, esse tipo de coisa, quase um Van Gogh. Tá? Os meus quadros são autorais, né? Às vezes eu me baseio em determinado artista, faz tempo que eu não faço isso, inclusive. E daí, normalmente, esses quadros, eu adoro essa coisa, né, abstrata, né, que eu sou um péssimo desenhista, então jamais eu pintaria um quadro, tipo, o Renoir, ou coisa parecida. Para mim tem que ser um abstrato mesmo e acabou. Isso aqui é uma coisa autoral. Mas o jornalismo é o grupo, né, e se um cara lá no jornalismo ganhou, todos ganham. Né? Acho que essa é a mentalidade correta para a gente poder ter produtos bons para colocar no ar. Exatamente. É com você, Melina. Eu conheci você nas eleições, no primeiro turno. Aquela loucura. Me diga, você gosta mesmo de cobrir a eleição ou não é muito tua praia? Olha, cobrir a eleição é detestável. Não, brincadeira, é sensacional. Hoje em dia ficou muito fácil você cobrir as eleições, porque o TRE já colocou para a gente o aplicativo, onde você via, e eu estava lá, estava acompanhando, minha missão naquele dia era só entrevistar o Moro, né, entrevistar o cara do Senado, quem ganhasse pelo Senado. Né. Depois, quando foi se delineando, né, e eu já falava, ó, chegou um ponto ali muito difícil reverter. Daí eu fiquei com a função de entrevistar o Moro, certo? Então, nesse meio tempo, fiquei apurando e vendo em todos os estados do Brasil inteiro o que estava acontecendo, e ficou muito fácil ali. A dificuldade é, como a gente diz, o quebra-queixo. Quebra-queixo é aquela hora que vai lá 30 repórteres ao mesmo tempo em cima de um entrevistado. Por sorte, dentro da minha missão de entrevistar o Moro, né, eu fiquei na cola dele desde lá e eu fiquei cara a cara com ele. Até que acho que eu apareci em umas 3 emissoras diferentes que me mandaram foto lá, que eu apareci na Bandeirantes, na RPC, que eu fiquei muito perto dele e depois naquele aperto desgraçado não tinha como não me filmar. Ai, nem me fala. Daí foi legal, mas é cansativo, é terrível, mas como eu disse para você, um trabalho em equipe, um vai dando uma mão para o outro. Quando eu não estava lá só acompanhando, fazendo a minha parte, eu estava ajudando lá o Vinícius, estava ajudando, quem mais estava com a gente aquele dia? Estava a Dani estava de manhã, deixa eu ver lá, estava eu, Vinícius, a Elisa, estava eu, Vinícius, a Elisa, acho que era eu, Vinícius e a Elisa que estava lá dentro, então um fica ajudando o outro ali e dá tudo certo. Não te diga a dificuldade. Eu apareci, se eu não me engano, acho que eu não vi na RBC, mas de resto eu apareci em tudo. Meu Deus do céu, sensacional. Ficou lá, né, eles ficavam correndo para um lado e para o outro. Tem dessas coisas. Agora, que é uma história legal da reportagem, que muitas vezes, né, então, teve uma época que a gente começou a perceber que cachorrinho, gatinho, bichos, de forma geral, chamavam muito a atenção das pessoas em casa. Então, eu era um repórter que topava fazer coisas diferentes. Né? Um belo dia, vem a pauta assim, daí minha pauteira Luana chega e fala, Manuel, ele falou com todo cheio de dedos, com certo receio, assim, seguinte, você pode achar meio estranha essa pauta, mas ela é tua cara. Daí eu falei, o que é, Luana? Você vai fazer o sumiço de um papagaio. Daí eu sumiço do papagaio. Aí eu comecei a ler a pauta da história lá do papagaio do Kiko, papagaio Kiko, né? Que depois vai ter o Bruno, vai ter outras pessoas nessa história toda. Eu pego aquela pauta e eu estava aquele dia que você vê que o pessoal estava se batendo para arranjar história para gente, pauta para a gente fazer. Aí eu entro no carro, meu cinegrafista era o Raí, que continua trabalhando até hoje, está na Band agora. Cara sensacional. Né, me diverti um monte com o Raí, né, passando poucas e boas. Aí eu cheguei pro carro, e no carro, daí eu entreguei a pauta pro Raí, ele, Manuel, você vai fazer a matéria de um papagaio? Daí eu olhei, Raí, o que você prefere, fazer a matéria do sumiço do papagaio ou ficar de plantão lá na Furtos e Roubos, lá, tentando encontrar uma matéria lá policial ou ir atrás de cadáver?
Não, você que sabe, a gente faz matéria do papagaio, eu falei, vamos para lá, essa pauta vai cair, ó. Vamos ver se dá certo. Putz, nós fomos no lugar, até o endereço não tava dando certo, né? Daí eu falei, ó, tá vendo aí, a pauta já caiu, agora a gente vai e fala para a redação, ó, caiu, estamos voltando. Quando eu tô falando isso para ele, eu olho pro lado, assim, um piado no meio da rua, mandando os braços, assim, oi, vocês são da reportagem da TV? Eu falei, eu sou o Bruno, né? Sim, Bruno, sim, o que foi? Ah, a gente chamou vocês que o Kiko sumiu. Ah, tá. O cara achou a gente. Nós tentando derrubar a pauta, não teve jeito, né? Chamou lá, beleza, fomos lá na casa do Kiko, né? Aí eu olhei, o Raí falava, o que eu gravo? Eu falei, vou conversar com as pessoas, com a família, que você grava a gente conversando, né? Tá bom, estamos gravando lá, comecei a conversar, e daí como é que era o Kiko, né? Daí a menininha começou a chorar, ai meu Deus do céu, o Kiko faz falta para vocês na família, faz isso, aquilo. Daí eu olhei assim, de quem que o Kiko não gostava aqui? Daí todo mundo apontou pro Bruno, né? Daí eu olhei pro Bruno, né, assim, quer dizer que o Kiko não gostava de você? Daí o Bruno pegou e olhou para mim assim, não, às vezes ele me bicava assim, sabe, meio com medo. Daí eu falei, olha, Bruno, tá meio suspeita essa tua conversa. Você sabe onde tá o Kiko? Ele, não sei onde tá o Kiko. Tá bom, na hora de gravar, eu comecei a brincar com essa matéria, justamente isso. Daí o Raí, como é que você vai fazer? Eu vou fazer como se fosse uma pessoa, um jovem que fugiu de casa ou se desapareceu. Ele, como assim, né? Aí comecei a matéria, né? Falando sobre a família não sabe o que aconteceu com ele. Kiko não tinha problemas psicológicos nem usava drogas. Simplesmente, do dia para a noite, ele sumiu. Aí entra uma passagem, daí eu do lado do puleiro, falo assim, o Kiko costumava ficar nesse puleiro durante o dia, aqui você vê o pote dele de alimentação, daí eu vou para o portão, né, o cinegrafista me acompanha, e ele também costumava ficar empoleirado nesse portão, onde ele ficava observando as pessoas na rua, e foi aqui a última vez que ele foi visto. Peguei, fiz a matéria, depois entrou a matéria, a família lamenta, daí as crianças chorando, isso, aquilo, né, pois veja só, um dos principais suspeitos desse sumiço é justamente o Bruno, o filho mais velho da família, que volta e meia tinha problemas com o Kiko bicava ele, coisa parecida, chegava ao pé lá, e eu chego e pergunto, você sumiu com o Kiko? Ele, não, eu não fiz nada com o Kiko, daí eu coloquei assim, macacos me mordam, mas é justamente o Bruno que está mais empenhado em encontrar o Kiko. Daí eu falei, por que você quer encontrar o Kiko? Porque assim, minhas irmãs não dormem mais, isso aqui, ele faz falta na família. Essa matéria, e terminou a matéria aí, nós não achamos o Kiko nesse dia. Ela foi 17 vezes para o ar. Ela foi no Paraná, ela foi em São Paulo, ela foi para não sei aonde, né? E aí começou aquele rebu que toda vez que sumia um bicho, era cachorro sumindo ou tinha alguma coisa, me colocavam para fazer matéria de bicho, de sumiço de bicho. Tá, aí o Kiko? O Kiko acharam depois, ele estava escondido, era no telhado da casa. Encontraram o Kiko. Não foi por causa da reportagem. Mas a matéria foi boa. Entrou 17 vezes no ar. Oi? Tá vendo? Não é só contar desgraça que dá ibope. Verdade. Apesar que isso é, digamos, né? Em certo ponto, o Kiko sumiu. Terrível, né? E outra vez eu fui fazendo matéria de um cachorro que entrou na casa das pessoas, né? Os caras deixaram aberto o portão, o cachorro entrou, deitou na casinha do cachorrinho deles e não saía mais. E daí as pessoas, eles começaram a dar uma comida para o cachorro, mas não podiam chegar perto, porque o cachorro meio que, né, ficaram com medo, né? O cachorro sequestrou a família. E eu fui fazer a matéria lá, né? Daí falei, mas o cachorro avançava atrás de mim, daí uma hora comecei a provocar, o cachorro veio atrás de mim e saiu atrás de mim na rua, eu correndo e o cachorro atrás. Era um cachorrinho, um vapeca, danado aquele cachorro, né? Que depois a família, né, fui entrevistar a família, veja só, a família deixou o portão aberto, o cachorro entrou para dentro e tomou conta da casinha do cachorro deles. Depois eles acabaram adotando esse cachorrinho lá, que daí ele pegou e ficou mansinho, mas se deixava o bichinho na rua, ninguém passava na rua. O bicho cercava todo mundo que passava na rua. Foi divertido, essa matéria também foi bem divertida. Matérias engraçadas. Eu já fiz matéria que eu fui fazer sobre o circo, era um nome diferente, agora não lembro. Foi lá em 2012. Daí, para não fazer a mesma matéria, aquele negócio assim do repórter sendo cerrado, coisa parecida, eu resolvi de entrar num show junto com os palhaços, me vesti de palhaço. Entrei no espetáculo do circo,
como que era o nome sei qual era o sobrenome de um cara, daqueles caras estrangeiros, entrei dentro foi sensacional me apresentar junto com os palhaços. Só chegava, tinha que pular, fazer cena e brincar assim, e eu fui com o microfone e fui contando como que era, né, tá lá no meio do picadeiro, vestido de palhaço. Foi bem divertido. Essas são as mais divertidas, mas já teve algumas terríveis. Uma vez me mandaram fazer um tornado, estava na educativa, me mandaram fazer o rescaldo do tornado lá em Criciúma. Que lá em Criciúma você vê os tornados, eu lembro, eu era mais novo, eu ia para lá, via os tornados lá no mar, né? Dessa vez o tornado entrou e fez um arregaço na cidade. Na época o governador daqui mandou um monte de telha, e isso aqui a gente foi fazer uma matéria lá sobre os estragos desse tornado. E colocaram nós num aviãozinho, eu e o cinegrafista, num aviãozinho do governo do estado, né? Eu sentei lá atrás, assim, bem encolhido, ainda por cima o cinegrafista era maior que eu, né? Era o Geber Vieira. Aí o Geber falou, não, ó, Maneco, vai você lá que ali você cabe, eu não vou caber ali. Eu fui entroxado lá no canto do teco-teco, né? E fomos, né? Eu ali, né? Não passava nem nada, nem alfinete, né? Aí o Geber na minha frente e eu tirando o sarro do Geber, enchendo o saco dele, tá com medo, tá com medo. Quando chegou em cima da serra, quando a gente vai passar aqui do Paraná para Santa Catarina, não é que o avião, ele me dá uma estolada, sabe, aquele assim, que eu me senti no ar, assim, que meu pé foi parar na cabeça do Geber. Eu falei, meu Deus, é agora, acabou-se tudo, de repente o piloto, era piloto e copiloto ainda, né? Ele pegou e conseguiu, né, segurar, sei lá se conseguiu, depois ele quis dizer pra gente que aquilo era normal, ainda dando risada, se assustaram, né? Eu falei, se assustou, já ele falou, nossa, cara, acho que eu vou ter que sair daqui do banheiro, que eu me borrei inteiro. Nossa senhora, mas foi terrível, aquele dia eu achei que nós eu vi assim, chegando as pedras lá embaixo, assim, olhei de uma coisa assim, a pedra chegando, nossa, nunca mais na minha vida entrei no teco-teco. Já viajei de helicóptero, mas esses aviãozinhos nunca mais na minha vida. Esse foi o tremendo cagaço. Nós descemos lá, assim, olhava para o Geber, ele é moreno, estava branco, assustado. Aí para voltar, né? Para voltar, não. Ele olhou para mim, nem que a gente compre a passagem, a gente vai voltar de ônibus. Não volta mais de avião para Curitiba. Foi terrível. Mas bem, tem isso, dessas coisas inusitadas, e tem uma coisa que eu costumava falar, né, que o bom da reportagem, né, diferente do cara que fica dentro da redação, é que você, além de sentir o cheiro da merda, lá no lugar onde você vai, de presenciar tudo aquilo, você vai em lugares onde normalmente as pessoas não vão. Por exemplo, eu já fui fazer matérias, e eu desci aqui no Sindacta, eu moro aqui perto, inclusive, em lugares lá de alta segurança, que eles liberam uma vez, liberaram para a imprensa, lugares onde normalmente as pessoas não vão, tá? Isso é muito legal, que eu fui lá e vi todo o equipamento e toda a parafernália que existe, que ali é uma casa-mata, ali resiste a um bombardeio atômico com certeza. Então são coisas que, né, tem um lado legal, tem um lado divertido, tem um lado de aventura, né? Eu aprendi a mergulhar justamente por causa da reportagem, e fui fazer uma série de reportagens sobre as furnas, que foi sensacional, esse trabalho, né, foi desafiador, porque tive que trabalhar com bastante linguagem técnica, trabalhar com uma pesquisadora, um biólogo, outro geólogo, para tentar colocar as informações de como era a formação daquilo ali, e eles descobriram nessa série de reportagem um peixe que só existe naquele lugar, que nunca foi catalogado até hoje, né? Isso foi muito bacana, isso é legal, isso é uma parte boa da reportagem. Tá, e no policial, como é que é? No policial, digamos assim, vai ter sempre alguém que dá a informação, mas o repórter tem que ser curioso, ele tem que procurar um algo a mais, né? E nessa coisa do policial, eu comecei a fazer lá na RDS, em 2007, fazer alguma coisa, mas não tão profundamente. A partir da RDS eu começo a fazer a reportagem policial. E a reportagem policial, existe uma peculiaridade. Quem trabalha como policial é muito parceiro. Seja da emissora que for, você sempre conta com o teu colega, porque não foi uma vez na minha vida que eu estava perdido no meio de um mato, coisa parecida, sem polícia, sem nada, e quantas vezes de a gente chegar antes que a polícia num local de crime. Passei alguns perrengues por causa disso.
Eu trabalhei com um cinegrafista sensacional, o cara é ótimo, e ele é um tremendo de um piloto, inclusive ele era motorista do SEAT uma época. E esse cara, ele tinha um dom, sabe? Ele pegava, nós ficava com o HT, aquele rádio da polícia, e a gente escutou baleado lá, pra quê, né? Normalmente baleado em Curitiba, quando é em certas regiões de crime, o cara está sendo executado, é tiroteio entre bandido ou entre policial e bandido. Então, com certeza, vai acabar rolando o que a gente chama C4, né? Morreu, vai morrer. E não é que uma vez a gente pega e escuta desse, teve um baleado, né, Almirante Tamandaré. O cara foi que nem um doido lá. Quando a gente estava chegando no local, a gente pegou, olhou a ambulância assim, paramos assim numa ribanceira, né? Era meio uma mescla de casas e chácara junto, propriedade grande com propriedade pequena, chão, desse chão batido, né? de terra, macadame, sei lá como se chama aquilo. Aí eu olho assim, né? Desci, peguei o microfone e tal, o cinegrafista foi pegar a câmera, e nisso eu olho pro carro de bombeiro, eu vejo assim, sair lá de dentro, que seria uma propriedade grande, essa chácara, né? Cinco bombeiros, né? Um cara enrolado, né, num cobertor, né? E os caras correndo que nem uns loucos, e os caras falando para mim, eles estão voltando, eles estão voltando, eles estão voltando. E eu, que estão voltando? Eu fiquei, o que esses caras estão falando? Quando eu olho lá embaixo, assim, eu estava no meio da quadra, na quadra de baixo, assim, pega um carro, assim, freia com tudo, assim, levanta aquela poeira, e eu só escuto aquele pau, pau. O cara deu 2 tiros em direção a gente. A gente tinha umas Paratis na época, né? Eu só via meu cinegrafista jogando a câmera pro lado e pulando para dentro do carro, eu me joguei pro outro. Os caras atiraram na gente, olharam a Paraty, não sei se confundiram com a polícia, que meteram bala na gente. Né? Não chegou a acertar a nossa viatura, não chegou a acertar o carro da TV, nada, mas eu vi as faíscas no chão, né? O tiro batendo no chão. Foi sensacional, experiência maravilhosa. Ainda mais porque eu não saí ileso, né? Só com um esfolado no cotovelo que eu me joguei para trás da ambulância. E os bombeiros chegaram e colocaram e olharam para nós, pelo amor de Deus, fiquem com a gente, pelo amor de Deus, fiquem com a gente. E os caras no rádio, né, pedindo apoio para Mike, né? Pedindo apoio para a polícia. Só que lá é a região do 17, é do 17º. Eu sei que a polícia foi chegar bem depois e nós ficamos escoltando o carro dos bombeiros, o SEAT do bombeiro, com o cara com 5 tiros dentro do... O cara tomou 5 tiros, tinha acabado de sair da penitenciária. Essa foi uma das terríveis. Sem contar que já tinha experiência de pisar para fora do carro e o cara, né, apontando uma arma para minha cabeça. O que é que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, eu vim fazer reportagem, já estou entrando no carro, estou indo embora, nem vi vocês aqui. Né, passamos maus bocados. Tinha um outro cinegrafista, o Toniel, está trabalhando até hoje. Esse que eu contei, não falei, eu não vou falar o nome do chinaço. Mas tinha um outro cinegrafista, o Toniel, que era muito brincalhão e era um cara muito extrovertido e bacana. Você está trabalhando com ele, ele está sempre contando piada, isso, aquilo. Só que imagina, você no meio da madrugada, né, atrás de situações de crime, né, e nós brincando, isso, aquilo. E daí nós estávamos lá perto da Betonex, lá em Piraquara. Não, Piraquara não, ali é Pinhais. Me perdoe. E daí, eu escutando o rádio, né, e nós passando, tem aqui o baleado dentro do bar, assim, assado. É aqui, daí eu com o Toniel, né, o GPS, vira aqui, vira à direita, aqui, entramos na rua. Aí nós olhamos na frente, assim, do bar, eu, Toniel, será que é ali? Não sei, eu, Toniel, conversando comigo, papo furado, falei, vamos passar ali, vamos. Aí, escuro, que estava a rua, assim, daquele monte de gente na frente do bar, né, o Toniel foi passando, falei, passa devagar, tem muita gente aí, daí eu peguei e escutei no rádio, assim, escuta, né, o policial desesperado, manda reforço, que o povo tá querendo invadir aqui, né? O cara que estava falando no rádio era o cara que estava lá dentro desse lugar que nós estávamos passando fora, E o cara, daí eu olhei assim, daí o Toniel, toque embora. Daí ele, por quê? Porque olha o cara com a escopeta mirada para fora, para as pessoas, né? 2 policiais lá dentro, apavorados com as pessoas tentando entrar, e nós passando com o carro bem devagarinho atrás. Eu, toque embora, o Toniel acelerou, se mandou do lugar. Daí eu falei, seu louco, você não viu, cara, que o cara estava com a escopeta apontada para fora, né? O pessoal tentando entrar, porque essa foi uma situação que os policiais mataram a pessoa que estava lá dentro. Aí o povo queria linchar os policiais. Aí depois chegou o reforço, né? Eu falei para ele, olha, enquanto não passar o carro do IML aqui, eu não volto para lá, meu amigo. Enquanto não tiver, não.
não tem polícia, não arrisca a vida, não vale a pena. Você está lá só para contar uma história. Né? Às vezes que não é agradável. Mas é isso aí. Fico à sua disposição. Agora passo a bola para você, por favor, fique à vontade para fazer sua explanação, né, e fazer a pergunta que quiser. E qual conselho você deixa para quem quer ser um Manuel Costa Curta, mas não no pessoal, no profissional? Eu acho que para ser um bom repórter, né, que eu vejo um bom repórter, né, primeiro tem responsabilidade, né, sempre tem em mente que você está contando a história dos outros e não a tua. Segundo, ser humano, né, por mais que, como eu sempre dizia, principalmente quando eu estava na RIC, fui trabalhar, mesmo bandido tem mãe, né, cuidado com o que você fala. Né, e não teve mãe que pegou e criou um filho para ser bandido. Todas elas querem que sejamos pessoas decentes. Terceiro, cuidado com o que você vai se envolver, porque às vezes a gente tem que manter o distanciamento certo, um distanciamento saudável, acho que é a palavra certa, para você não se envolver com aquilo que você está escrevendo. É difícil. Você às vezes tem aquela coisa, você quer saber o que aconteceu, você quer ir a fundo, mas você tem que sempre se perguntar, eu devo? Eu posso? Né? Terceiro, né, buscar ler bastante, procurar formas diferentes de escrever, de contar a história, porque a gente está precisando de criatividade, a gente está precisando de cada vez mais pessoas simpáticas, pessoas bacanas, pessoas que tenham o prazer de contar a história, porque quando vocês contam uma história bem contada, uma pessoa que está contando com prazer, você não muda de canal, você fica ali e escuta até o fim. Acho que é por aí, né? E o resto é procurar se divertir sempre, né? Porque o trabalho da gente não é uma coisa fácil, não é qualquer um que faz. E fazer bem feito, são poucos. São poucos. Isso é verdade. Bem, a gente tem uma grande maioria lá na Rede Massa agora, tá? Pode assistir lá, que lá é tudo fera. Não sei. Ok? Negócio. Todo mundo tá careca de saber que eu quero ir pra Rede Massa. Cada um que eu chamo aqui, vixe, quer saber que eu quero ir pra Rede Massa. Mas enfim, eu queria agradecer a disponibilidade. Porque, poxa vida, foi tão bom conversar com você, já passou um bom Foi bom tempo. pra caramba, hein? Nossa Senhora. Gosto quando fala muito. Ok, bacana. Fique à disposição. Se quiser um belo dia chamar sobre um assunto específico, pode me chamar que eu venho falar. Né? Se eu não souber, eu não sei. Ah, capaz. Tá bom, então. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Ó. Prazerzão falar contigo. Tá? Que felicidade. Bom, reforçando que o Pessoas que Inspiram é uma live que acontece no Instagram nas segundas-feiras, às 9 da noite, ou quando o entrevistado pode, mas também às 9 da noite. E é postado no YouTube na quarta-feira, às 11 da manhã. E o Rock Independente é terça e sexta, às 19h30, no canal do YouTube. O link tá na bio aí. Confere lá que é só pessoal legal que passou por aqui. E ainda tem mais que pretende um dia passar. Tá, joia. Obrigado. Outros... Tchau. E assiste a gente lá na Rede Massa. Tchau.